Oi, sim. Então, boa tarde a todos e todas. Também quero dizer da minha alegria, apesar desses tempos, né, duros de retrocesso que estamos vivendo, mas a alegria de poder ver tanta gente aqui, da iniciativa da Escola da Defensoria Pública e de tantos atores, né, da saúde, da assistência, da educação, poder fazer esse encontro, que acho que é o que nos o que temos como forma de resistência, né? Também essa recomposição do campo público da política, né? Acho que foi muito legal que a fala do Arthur, que eu também quero então cumprimentar, a alegria de compor, né, com setores aí do Ministério Público e da Defensoria, e essa judicialização que nos interessa, né? Porque acho que o tema da mesa nos chama para uma crítica à ideia da judicialização, que a gente também precisa fazer, num certo sentido, que ela toma, mas aqui, né, essa dimensão da defesa, né, de certos da construção constitucional que foi feita, democrático-popular, nos interessa. Então, nos interessa distinguir, né, acho que é um momento bastante importante de recomposição dos laços e das articulações entre os vários campos, e é importante a gente, vamos dizer, brigar nessa justiça que o Arthur enuncia na forma da Constituição e dos marcos legais que a gente, né, consolidou, inclusive na saúde mental, nos interessa defender, e nessa hora, defensores, promotores, Poder Judiciário, atores, né, enfim, de todos os campos, precisam estar juntos. Então, eu fico feliz com a fala dele e também por fazer esse marco inicial, porque não vai ser o foco que eu vou fazer aqui, talvez vou me dedicar um pouco a pensar as questões da infância e da adolescência, mas não pude deixar, eu acho que quero ressaltar duas coisas que o Arthur falou. A primeira é na forma aí dessa resposta ao CRATOD, quando da proposição do anexo judiciário, né, que tem aqui colegas que pesquisaram, Júlia está aqui, mas tem outros colegas que fizeram uma pesquisa específica sobre o CRATOD, sobre esse momento do anexo, né, como um poupa-tempo das internações, né, uma porta rápida de entrada no sistema de internação. A ação rápida da Defensoria Pública e da promotoria, né, e essa composição inesperada, de certo modo, né, fez frente, né, àquilo que o Executivo estava desenhando, né, e também lembro que, recentemente, também na entrada da internação, no convênio com os hospitais, né, a convocação dos médicos psiquiatras a fazerem pareceres, né, rapidamente a internarem, falando isso o quê? De um ano atrás, né, que vários se recusaram, né, houve ali, inclusive, um uso da objeção de consciência, não sei se vocês lembram disso, né, muitos médicos da prefeitura falaram: não faço porque, né, é contra a minha consciência, apelaram para uma posição da profissão, né, da consciência profissional. Então, eu acho que nós estamos num tempo em que nossos corpos, toda a nossa ferramenta, né, ético-profissional, ético-política, precisa ser acionada. É um momento que exige de nós mais coragem de ação, né, e, por isso, estar junto. Não fazer sozinho, não se faz sozinho, né? Fosse um fazendo só objeção de consciência, talvez desse notícia, mas não ia criar a força coletiva que os profissionais tiveram ali. Obviamente, as lutas são muitas, nós temos muitos campos de lutas, o Arthur falou, né, do momento da eleição, mas eu também acho que há uma luta no campo da técnico-assistencial, isso que a gente faz, da operação cotidiana, da política, né? Então, isso que reúne nós que estamos aqui, há uma luta que também nós podemos cotidianamente, coletivamente fazer. Eu vou tentar, então, fazer minha fala em dois tempos, focalizando um pouquinho o que são essas polícias da saúde, né, que o Arthur já desenhou com foco aí na Cracolândia, e mais do que polícias da saúde, né,
quase que uma tortura estrutural e sequestro, né? Quer dizer, um controle que vá lá o médico e a polícia e tire a pessoa da rua na base da força, né? Nós estamos falando de outro, né? Poderíamos qualificar isso também como uma espécie de tortura, né? Mas eu vou então tentar mostrar que há uma associação, ou uma composição entre saúde e justiça que funciona, opera na forma da polícia da saúde. Eu vou tentar mostrar, no caso dos adolescentes e jovens, como é que a gente vê isso. E vou tentar traçar algumas pistas para nós que estamos na lida cotidiana, uma espécie de pauta, vamos dizer, uma espécie de guia de ação política, né? Para que a gente saiba fazer distinções e marque nossas distinções. Acho que nós estamos num momento em que a marcação cotidiana, né, e corajosa do que não fazemos e do que fazemos, né, do que nos interessa fazer, é muito importante. Tá? Me lembrei também, o segundo comentário que eu queria fazer, antes de entrar na minha conversa, o Arthur fez uma análise político e principalmente econômica, né, quer dizer, dos temas do financiamento, que nos permitem ver com muita clareza a que interesses responde, né, o retorno do financiamento ao hospital psiquiátrico. Acho que é sempre bom lembrar que, quando da proposição do que hoje é a lei da reforma em saúde mental, aprovada em 2001, ela tem início em 89, né? 12 anos tramitou a lei no Congresso Nacional, com o lobby dos donos de hospitais psiquiátricos, né? Eles foram o principal lobby contra a lei, porque a internação psiquiátrica no Brasil, nos anos 60, 70, era a terceira maior razão de internação, e era a internação mais barata, hotelaria zero, né? Nenhuma qualificação técnica, era basicamente dopar e prender, e muita grana, né? Você pagava praticamente igual a qualquer internação, seja por razões, né, cardíacas, de ordens de maior complexidade. Então, a gente sabe, e hoje a gente sabe o que a indústria farmacêutica ganha, né, com sua medicalização crescente, né, da vida. Então, sabemos que a análise econômica financeira é fundamental. Mas eu vou, então, passar rapidamente, para dar tempo da gente debater, ao que eu proponho trazer aqui para vocês. Também acho que é legal dizer que essas reflexões que eu trago aqui, elas, obviamente, são de um coletivo de pesquisadores e de trabalhadores, que eu estou tentando reunir aqui, né, de várias pesquisas que a gente vem acompanhando, mas que também se apoiam na minha própria experiência de trabalho no campo socioeducativo, lá atrás, nos anos ainda antes do Estatuto, e depois na saúde. Também sou uma mentaleira, né? Os da Mental adoram se dizer mentaleiros, né? Estou vendo vários colegas aqui da Mental, enfim, e que me permitiram, portanto, porque eu habitei dois campos, habitei o campo do trabalho com o adolescente, né, dito autor de ato infracional, e o campo da saúde mental, me permitiram começar a tecer certas aproximações entre esses dois campos. Tá? Então, por isso que eu estou aqui trazendo o que e eu acho que faz mais ou menos, acho que no fim dos anos 90, e, portanto, já, né, no momento em que se está ali a luta pela construção da reforma em saúde mental, que se começa a ver uma ampliação do uso, né, dos temas da saúde mental na perspectiva do que eu chamo aqui de defesa social ou de mecanismos de segurança, para trazer a ideia de proteção e de direito à saúde como pretexto para o controle social arbitrário de adolescentes e jovens. Ou seja, a saúde mental começa a ser rapidamente usada, né, e interpelada e acionada para dar conta dos conflitos que adolescentes e jovens têm colocado no campo social. Então, eu vou tentar demonstrar um pouquinho isso. Tá? Vou tentar ser rápida nessa demonstração. A esse uso, ou essa forma, a esse tipo de composição, nós estamos chamando, então, eu estou chamando aqui, eu com outros colegas, né,
que também estudam isso, chamamos de polícias da saúde ou de lógicas sanitário-penais, ou, vou usar aqui um termo que é o Foucault, que forja, né, psiquiatrização. Tá? Então, nós estamos falando aqui de uma... o que é psiquiatrização aqui? Então, estou destacando aqui, né? Psiquiatrização não é contra os psiquiatras, né? Todo mundo sabe disso, porque estamos chamando de psiquiatrização o acionamento de dimensões psicológicas, psicossociológicas, psicocriminológicas, psicanalíticas, enfim, e psiquiátricas também, que, por meio de processos de classificação, avaliação, vai desenhar não apenas a distinção entre quem tem ou não tem transtorno mental, mas quem pode ser controlado, né, ou normalizado, ou quem está se desviando ou fazendo qualquer tipo de alteração a certa norma social. Tá? Estamos falando, então, o que a gente chama de psiquiatrização é a extensão dessa função psi, não apenas para o campo, vamos dizer, circunscrito, né, das doenças mentais, mas a todo o campo social, a qualquer situação fora da norma. Tá? Só estou trazendo a noção, porque acho que ela nos interessará, mas, enfim, só para isso. Eu vou agora tratar de mostrar o que é isso. Né? Então, nós temos acompanhado, né, estava dizendo que, desde 2000, mais ou menos, já no final dos anos 90, mas especialmente na década de 2000, nós vamos ver sinais cada vez mais crescentes dessas lógicas sanitário-penais ou dessa psiquiatrização. Primeiro sinal, crescimento da internação psiquiátrica de adolescentes nos maiores hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Eu estou citando esses, porque, nesses hospitais, houve pesquisas que demonstraram esse crescimento. Né? Então, começou a ter, justamente, curiosamente, no momento em que a gente ingressa, né, numa desinstitucionalização e numa perspectiva de deshospitalização, aumenta a internação psiquiátrica de adolescentes. Essa internação, em geral, é caracterizada pela compulsoriedade, portanto, ela é determinada judicialmente, pela estipulação de prazos para a internação subordinada a critérios jurídicos e não pelos critérios da equipe, das equipes, né, de saúde. Obviamente, se a gente conversa com alguns colegas de hospital psiquiátrico, eu também queria trazer a situação dos colegas, né, porque nem sempre eles também, né, davam alta, enfim, também incomodados, né, com o tempo que alguns adolescentes passavam internados. Né. A gente encontrou, por exemplo, no Hospital Pinel, aqui em São Paulo, casos de crianças e adolescentes com 4 anos de internação, 3 anos de internação. Claro, são casos bem circunscritos, mas não importa. Acho que o fato de ter um caso já nos sinaliza que há algo aí, né, a função do hospital psiquiátrico operando, portanto, como abrigo, asilo, enfim. Mas, por tempo médio de internação superior a tudo aquilo que preconiza a nossa legislação, né, e pela acentuada presença, essa é a diferença importante, de quadros, não mais os ditos quadros psicóticos, mas os distúrbios de conduta e os casos derivados do uso de drogas. Então, nós vamos ver que é o tema do uso de álcool e outras drogas o que tem trazido na década de 2000, para a cena do hospital psiquiátrico, um número crescente de adolescentes e jovens. Tá? Mais recentemente, nos últimos 6 anos, né, então, a gente sabe que criança em situação de rua, vamos dizer, o recolhimento compulsório de criança em situação de rua e de adolescente em situação de rua não é novidade. A gente sabe que isso justifica, né, seja as perspectivas higienistas todas que a gente sempre conviveu, faziam isso, mas, pela primeira vez, é isso que o Arthur relata no caso da Cracolândia,
o argumento do uso de drogas passa a ser usado, então, portanto, e aí não só, né, a perua recolhendo por causa do frio, né, mas é o ator, né, da saúde ao lado, né, o argumento do uso de drogas fazendo o recolhimento compulsório de crianças e adolescentes. No caso do Rio de Janeiro, 2011, a cidade implanta uma política municipal que autoriza o recolhimento de crianças da rua para ser levado para clínicas de tratamento, né, e as comunidades terapêuticas. Então, São Paulo fez a mesma coisa com o anexo judiciário e a Operação Dor e Sofrimento, que eu não vou falar, porque o Arthur já comentou muito bem aqui. Além dos serviços de saúde mental, então, nós vamos ver também as comunidades terapêuticas promovendo essa investida de caráter espiritual religioso, né, com inúmeras violações de direitos, que eu também não vou repetir aqui. Queria destacar o seguinte, que é um pedaço que nos convoca diretamente. Muitos pesquisadores, ou alguns, tá, que estão estudando os processos judiciais que resultam nessa internação compulsória de adolescentes e jovens usuários de drogas, têm identificado que o ingresso nesse circuito judicializado, né, acho que a Defensoria Pública tem sido testemunha disso, é demandado, muitas vezes, pela família, né, disparado pela rede de proteção, pelos conselhos tutelares, pelos serviços de assistência. Então, obviamente, nós somos um ator dessa, né, da acolhida, né, dessa demanda, e, eventualmente, temos aí a possibilidade de trabalhar melhor, né, essas situações, né, pelo menos. Bom, um segundo sinal dessa psiquiatrização é a crescente tematização. Então, eu peguei um primeiro sinal que está acontecendo com o circuito de internação psiquiátrica. Esse é um bom analisador se a gente acompanha por que adolescentes têm sido internados. A gente está vendo que algo está estranho, né? Se a gente tem uma direção de que é não internar, o que está passando? A segunda coisa que eu queria trazer é que um segundo sinal dessa lógica sanitário-penal é a ampliação do debate entre as relações entre transtorno mental e criminalidade juvenil, que tem se dado, seja na forma de propostas de alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, centradas nesse argumento, então, trazendo, né, a distinção, teria um setor de adolescentes e jovens que seriam mais perigosos, que necessitariam de outro circuito. Na aplicação, o Arthur não falou aqui, mas esse é um dos elementos que né, Defensoria Pública e Promotoria, CRP, CRM, o Conselho também, né, do Serviço Social, tem trabalhado juntos, que é o caso da Unidade Experimental de Saúde, que é uma espécie de manicômio judiciário para adolescentes, né? Então, aí é o tema do transtorno de personalidade, que tem alavancado essa discussão. Cabe lembrar, então, inclusive, né, pessoal, acho que todo mundo conhece, mas não sei se, para quem não conhece, com o alargamento do tempo de internação por meio de interdição civil, com base no argumento de periculosidade, né? Então, nós temos aí um circuito completamente também fora de tudo que a gente, né, preconiza no campo do trabalho, do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Cabe lembrar que foi, a partir dos anos 2000, que o controle rigoroso dos conflitos que os adolescentes colocavam à Fundação, então ainda a FEBEM, né, será imperativo na gestão das rebeliões. As estratégias de resistência, que eram as rebeliões, começam a ser vamos dizer, uma via de controle, né, começa a se dar pela saúde mental. Os corpos em luta, né, dos adolescentes passam a ser, então, cada vez mais, né, controlados pela via, não só dos remédios. Eu lembro disso porque, nos anos 2000, eu me lembro de ter visitado uma unidade
na medida em que os adolescentes rebelavam, iam, enfim, desmontando a fundação, né, a FEBEM desmontando materialmente, né, muitas unidades vinham abaixo, o sistema prisional, algumas unidades do sistema prisional passaram a ser utilizadas para transferência desses adolescentes, e muitas viraram internatos definitivos, o caso de Parelheiros, da unidade de Parelheiros. A unidade de Parelheiros, nós fizemos uma visita na ocasião da montagem dessa unidade, no início dos anos 2000, e um funcionário da fundação, da FEBEM ainda, que nos recebeu, dizia assim, nos levou para a maior sala, e a melhor sala da unidade, aqui é a enfermaria. Olha quanta tarja preta já está estocada aqui. Ele falou assim muito, enfim, espontaneamente, mas e claro, as tecnologias de a enfermaria já tinha um declive de 30 graus, não sei de quanto mas que impedia a pessoa de ficar de pé, para tombar as tecnologias psiquiátricas, né, do manicômio, já usadas ali com muita tranquilidade. A fala dos gestores da Fundação da FEBEM, então, naquele momento, eram: os adolescentes que não compreendem, não se beneficiam ou resistem subjetivamente ao plano socioeducativo serão inseridos em tratamento. Eles serão, de certo modo, psiquiatrizados. É isso que se indica como uma gestão suave, uma gestão branda, uma gestão, né, soft dos corpos em luta ali, tá? Então, nós vamos encontrar, depois disso, as internações, então, o uso generalizado de psicofármacos, a proposta de aplicação generalizada, a formação dos profissionais do sistema socioeducativo para rapidamente aplicar testes de identificação de graus de periculosidade. Não que a periculosidade seja um tema novo, né? Eu não vou aqui me detalhar, mas ele ganha uma renovada, né, uma cara nova, e, inclusive, articulado cada vez mais ao mapeamento das disfunções cerebrais. A gente vai ter pesquisas. Então, nós vamos ter uma nova discussão entre a relação de transtorno mental e criminalidade mais recentemente. Em síntese, para eu poder passar, então, para as pistas, eu quero destacar que chamamos, então, de polícias de saúde a essas modulações, né, da política de saúde, quando ela exercita sua face controle, né, em relação à sua face cuidado, né, se sobressai, ou se não, porque não quer dizer que essa é uma, enfim, não vou desdobrar aqui, mas é óbvio que as relações entre política de saúde, risco e gestão dos riscos são relações que estão colocadas aí, mesmo na política nova de saúde mental, né, que não tenha, mas eu quero dizer que nós estamos falando muito mais de controle arbitrário, né, quase que de sequestro, né, tira da rua, interna, é disso que nós estamos falando. Fala quanto tempo eu tenho, Giovana? Estou achando que eu estou falando demais. Não, vou tentar ir para o fim para dar tempo de conversar. Claro que, nessa conformação, tratamento e castigo, pena e cuidado ganham, né, uma certa indistinção. É disso que eu estou falando, né? Então, tais políticas de saúde ou polícias de saúde, né, elas operam, obviamente, no caso dos adolescentes, no caso principalmente do uso de droga, uma seletividade baseada no perfil do adolescente, né? A gente sabe que os adolescentes pobres vão receber tratamento diverso dos outros segmentos de classe, em geral, sua submissão a um tratamento em comunidades ou em clínicas repletas de práticas punitivas, disciplinares, né? Sem plano terapêutico mínimo, tal. Não vou repetir aqui. Cabe lembrar também, acho que essa é uma coisa que a gente precisa ficar atento, o papel que tem tido no circuito de prisões também, sem contar que tem aumentado, né? Quem trabalha no sistema socioeducativo sabe que as prisões pelo delito de tráfico de drogas saltaram de 5% em 2000 para 42% em 2012. Portanto, o papel que tem tido a nova lei de drogas de 2006, que trouxe inovações, distinguindo, né, usuário de tráfico, mas ao não estabelecer as quantidades de porte de drogas,
deixam a configuração de traficante e usuário relegado ao policial. É ele que faz, né, classifica, né, o tipo penal, e a gente sabe, portanto, que vou aqui lembrar uma fala da Vera Malaguti Batista, lá do Rio, né, ela, nos estudos que ela vem fazendo sobre drogas, né, e adolescência, sistema de justiça, adolescentes do sistema de justiça, meninos pobres vendem drogas ilegais para meninos ricos, enquanto uns se anestesiam, metralham-se outros, né? Então, um pouco essa conformação que é importante a gente pensar. A terceira coisa que a gente precisa prestar atenção, há um funcionamento majoritário dos serviços, o Arthur chamou de porta giratória, isso mesmo, então, obviamente, a internação é a resposta mais reducionista que a gente pode ter, né, em saúde, ela é a mais simplificadora, mas a gente tem visto, né, então, o funcionamento majoritário dos serviços, não numa articulação em rede, mas no que a gente chama de circuito, né, ou nessa porta giratória, ações fragmentadas, descontinuadas, que não conseguem incidir efetivamente, não alteram a trajetória, né, de um adolescente ali no serviço. Então, eu sempre gosto de dizer que a periculosidade não é das pessoas, né, não é dos adolescentes, há uma periculosidade das instituições, porque elas operam essa cronificação, elas operam situações de abandono, elas operam situações de fragmentação, né, e lançam, portanto, muitos adolescentes na condição de intratável, vão produzindo essa condição, né? Então, eu acho que eu trouxe aqui 3 ideias, eu vou tentar ser mais breve para a gente poder bater um pouco de papo aqui, né? Mas a primeira, eu trouxe 4 ou 5 posicionamentos que eu acho que a gente tem que consolidar e reafirmar. É preciso, então, recusar a utilização de qualquer diagnóstico ou de qualquer terapêutica em saúde como um instrumento de criminalização ou de legitimidade para tecnologias punitivas, né? Então, a gente tem que trabalhar como profissional de assistência de saúde e do direito, né, também, para reduzir os níveis de vulnerabilidade de qualquer um ao sistema penal, e não para ampliá-lo, tá certo? Então, essa está na nossa mão também, quando a gente faz pareceres, quando a gente trabalha, né? Quer dizer, quebrar certas lógicas em circuito, quebrar certas formas, né? Certas discursividades que também impõem ou reiteram e reificam essas formas. É preciso problematizar qualquer diretriz terapêutica ou socioeducativa que esteja atrelada apenas a uma lógica individualista. A internação e seu passe para pegar o ônibus é a redução máxima, né? É a menor complexidade possível, né, de resposta. E ampliar o olhar e a nossa ação para a complexa e, muitas vezes, restrita trama na qual esses jovens se inserem, né? Somente articulações coletivas poderão criar alternativas, né? É preciso também discutir toda a concepção que reduz o debate em torno dos conflitos, tratando apenas numa faceta criminal. Eu acho que, vamos dizer, a discussão sobre os conflitos que adolescentes, né, protagonizam precisam ganhar leituras, né, políticas. Né, a gente está vendo ganhar leituras patologizantes ou leituras criminalizantes. Né? Assim, então, quando os jovens fazem rebelião, pelo menos foi esse meu interesse lá nos anos 90, os jovens faziam rebelião, e toda a leitura da rebelião era uma leitura cada vez mais criminalizante, né? Porque, além dele já estar lá, ainda formação de quadrilha, depredação do patrimônio. Você não tem, né, então, a possibilidade de ampliar o debate em torno dos conflitos, né, e de dar lugar. Eu acho que, aqui um comentário rápido, crianças e adolescentes, além de sofrerem as injunções que nós, né, então, injunções de classe, de gênero, de raça,
eles também estão numa posição, tem uma relação de poder em relação a eles, que é a relação de idade, né? Então, a nossa discussão sobre desenvolvimento peculiar, condição de desenvolvimento, que ancora de forma interessante, distingue crianças e adolescentes de adultos, mas muitas vezes incapacita a experiência de conflito, destitui, né, politicamente crianças e adolescentes de uma posição conflitiva no mundo, né? Então, desobediências e transtornos de conduta, medicalizações na escola e transtornos de conduta né, são facilmente lugares de despotencialização do conflito geracional e do conflito etário, né? A gente também precisa pensar nisso. Tá? É preciso, aqui, acho, a pesquisa do SEBRAP, que muitos de vocês talvez, né, tiveram acesso recentemente, em junho, ela foi publicada acompanhando meninos que estão em situação de tráfico, meninos e meninas, precisam ser tratados na condição de trabalho escravo, né? Tem aí à disposição do AIT, acho que a pesquisa do SEBRAP trouxe essa alternativa. Dificilmente Poder Judiciário, promotoria, invoca, né, essa discussão, que é o lugar do tráfico, precisa ser tratado de outro modo, porque os meninos do tráfico estão na nova lei de drogas, estão indo para o sistema socioeducativo, não é assim? Essa é a criminalidade. Não haveria outro modo da gente pensar isso? É preciso também ampliar a nossa disposição do sistema de justiça, dos sistemas de saúde, das políticas de assistência, de correrem riscos e de aumentar a nossa margem de responsabilização. O que eu estou dizendo com isso? Quanto mais, né, quanto mais a gente quer se arriscar, porque assim, a segregação é uma resposta muito tranquila, né, no sentido social. Então, bota aí os indesejáveis, os intratáveis, bota no hospital, bota nos internatos. Se a gente quer trabalhar com perspectivas abertas, né, e de construção de liberdades, né, e do trabalho em rede, territorial, é necessário que a gente corra mais riscos. Né? Correr mais riscos quer dizer a gente também precisa operar de forma a poder sustentar essa condição. Né? Eu estou dizendo isso em coisas muito simples, assim, por exemplo, a história das algemas, meninos que vão para ser atendidos em CAPS e que fica lá o profissional da educação, né, o monitor. Quer dizer, é preciso pactuar certas margens de risco. Né? Um adolescente que vai no serviço de saúde, se ele foge pela janela, ele fugiu pela janela. Não? Ou seja, a gente precisa bancar mais, poder experimentar certas margens de risco maior. Né? Claro que nunca sozinhos, está certo, gente? Sempre pactuados, né? Na medida do possível. É preciso, finalmente, também discutir, abrir a conversa em torno da ilicitude do uso de algumas substâncias psicoativas, né, porque circunscrever o uso de drogas ao campo da ilegalidade, acho que essa é uma discussão importante, baseado em que critérios certas drogas são ilícitas e outras ilícitas. Ou seja, debater certas margens do tolerável e do sustentável, né? Inclusive com crianças e adolescentes. É bastante difícil, acho que esse é um território difícil da gente pensar, mas a gente precisa também começar a pensar. Né? Então, acho que vou parar, porque já falei muita coisa. Pronto. Última coisa. É importante distinguir, saúde e justiça, quando se trata de definir modalidades legais, penais, atribuição de medida, devem ser disjuntos, não devem trabalhar em lugares diferentes, mas devem estar juntos nos processos de construção de um caminho. Né? Quando a gente fala de uma articulação em rede, quando o adolescente precisa construir um projeto, né? Você está ali num trabalho. Então, uma coisa é essa articulação de rede, a outra é a gente poder vamos dizer, distinguir o plano da intervenção e do pensamento em saúde ou na assistência do plano da intervenção da justiça. Tá? Sim?
A gente pode melhorar isso. Desculpa ter tomado mais tempo, talvez, do que eu deveria. Tá, obrigada.